Se eu estiver distante aí por causa do áudio. Já está posicionado, já vai ser iniciada a coletiva. Boa tarde a todos. Estamos iniciando a entrevista coletiva após a vitória do Guarani sobre o Londrina. Pois não, Washington Mello, Rádio Central. Louser, gostaria que você fizesse uma análise sobre o jogo e na saída do gramado, né? Os jogadores foram unânimes em dizer que o Guarani não fez um bom jogo. E o Pegorari, hoje como capitão, dedicou a vitória ao Regis, né? Que teve aquele lance infeliz ali do zagueiro, enfim, mas que ocorreu tudo bem. A gente estava ali atrás do gol, foi impactante, né? Gostaria que você falasse sobre toda essa situação. Vamos lá, boa tarde a todos. Primeiro, a informação que chegou do Regis para nós está tudo sob controle, né? Então, torcer pela recuperação plena para ele, mais rápido aí, para ele poder estar conosco, já para essa preparação para o jogo contra o Criciúma. E a linha é igual, a gente está feliz pelo resultado, muito feliz, a gente sabe a dificuldade que é a Série B, conseguimos manter o nosso 100% dentro da nossa casa, mas sabedores também que nosso desempenho foi abaixo daquilo que a gente pode produzir. O que faz a gente estar no caminho é justamente essa reflexão e esse entendimento dos atletas também, saber que jogamos abaixo daquilo que a gente tem como potencial. Então, às vezes, quando você baixa muito, nós somos punidos lá, pagamos um preço caro contra o Botafogo, e hoje nós tivemos um comportamento abaixo no que diz respeito àquilo que é preciso fazer para sair de campo com a vitória. Então, conversamos também já agora na nossa oração final, e mais importante que todo mundo está na mesma linha, sabedores que precisamos evoluir e melhorar para buscar coisas maiores ao longo da competição. Professor, boa tarde, Vladimir Catarino, Rádio Bandeirantes. Ao final da partida contra o Botafogo, na entrevista, você disse que não era terra arrasada, né? Não era o fim do mundo aquela derrota para o Botafogo. O que fazer, como trabalhar para que a equipe consiga manter os resultados dentro de casa fora, né? Porque desde do outro treinador isso tem acontecido, o Guarani vai muito bem quando joga em casa, acaba tropeçando fora. O que fazer? Há algo para se fazer para melhorar esse rendimento também fora de casa? Sim, sempre a busca aqui é pela evolução, para a gente jogar melhor, para ter uma equipe equilibrada nas suas ações ofensiva e defensiva. Essa é a nossa busca diária. Então, é isso que a gente, a partir de amanhã, já vai começar a mobilizar. Vamos estudar bastante o Criciúma, que é uma equipe muito forte jogando em seus domínios, mas nós também temos um potencial de chegar lá, neutralizar as ações ofensivas do adversário e, quando tivermos a bola, não perder o ímpeto ofensivo, ter coragem para conectar o nosso jogo, as nossas jogadas, para poder também gerar desequilíbrio ao sistema defensivo deles, para assim a gente ter um resultado diferente daquilo que a gente teve lá contra o Botafogo. Então, o que vai nos aproximar desse objetivo é justamente o comportamento. Então, a partir de amanhã, a gente já começa essa mobilização, recuperar bem os atletas, para que juntos possamos ir lá, fazer um grande jogo dentro das nossas características, para que a gente possa sair de lá com um objetivo alcançado. Loser, boa tarde. Caio Almeida, Jovem Pan News Campinas. Queria que você falasse como foi a preparação com o Ian Henrique durante a semana, 17 anos, cria da base do Guarani, que hoje foi titular, que você comentasse um pouco sobre a atuação dele. Olha, o Ian, a gente fica feliz, é a primeira vez, né, dele, estreou hoje com a camisa do profissional, é um menino com um potencial gigantesco, com muita personalidade, com muito talento, cara limpa, como diz, gosta de trabalhar, gosta de aprender, sempre focado naquilo que é passado a ele. Então, como a gente falou lá, assim que teve a suspensão do Diogo, independente de qualquer situação, em momento algum a gente pensou em adaptar ou colocar alguém naquela função ali. Então, ele tem treinado conosco desde quando eu cheguei, tem me agradado a maneira como ele trabalha no dia a dia. Então, hoje a gente estava seguro, colocamos, demos a confiança, a sustentação para ele poder ir a campo desenvolver o seu futebol. É claro que a tendência é que ele possa estar evoluindo, passa-se primeiro... imagina a cabeça desse menino, capaz de não ter dormido, ainda mais o jogo pela manhã, mas feliz por ele, feliz, tenho certeza que a família dele também está feliz por ele. Então, o menino é uma joia que o Guarani tem, nós vamos ter que saber lapidar bem, trabalhar bem o emocional, a cabeça dele, dar aquilo que ele precisa para ele potencializar todas as suas virtudes, e eu tenho certeza que no espaço curto aí vai ser um nome lembrado, visto e elogiado no cenário do futebol brasileiro.
Boa tarde, professor. Cristiano da Rádio Resenha. Parabéns pela vitória. Na última coletiva eu trouxe sobre a projeção. Você falou que a projeção seria o próximo adversário. Dentro do seu processo de evolução, o trabalho que você vem fazendo dentro do Guarani, já dá para se falar de uma projeção visando o G4, com essas vitórias, alcançando o pelotão de cima? Olha, a gente tem vários desafios, né? Diários para a gente poder estar evoluindo, né? Essa palavra ela vai ficar conosco até o final dessa jornada, porque nós vamos bater muito. Por mais que a gente tivesse, quando atingir a primeira colocação, ou se a gente tivesse na primeira colocação, a gente ia buscar algo para evoluir e melhorar. É assim que a gente enxerga o futebol, é assim que a gente entende. E agora vamos manter o mesmo discurso, buscar evolução diária, celebrar a vitória de hoje, a partir de amanhã já começar a projetar o nosso próximo adversário, como nós falamos, um adversário dificílimo dentro dos seus domínios, mas por isso que a gente precisa descansar bem hoje, celebrar a vitória, como nós falamos, no jogo passado não tem terra arrasada, também não tem muito tempo para ficar celebrando. Amanhã nós temos que já virar a chave, colocar as nossas energias voltadas para o nosso melhor, e a partir de segunda-feira, terça, quarta, fazer essa preparação com excelência, porque o jogo lá vai exigir um nível de excelência nosso, em todos os aspectos que condiz a uma partida de futebol. Então, nós temos que focar muito na nossa preparação, para chegarmos forte lá e colocar a nossa melhor versão dentro daquele campo, que é isso que irá nos aproximar do nosso objetivo. Boa tarde, Humberto, Heitor Fredo da Band. Antes da saída do Regis, que acabou chamando muita atenção pela forma como foi, você perdeu o Derek também por uma questão muscular. Queria que você falasse qual é a situação do Derek agora, já avaliado, e o que significa ter no banco um jogador como o Bruno Mendes, que entra no lugar do Derek, faz também a função de centroavante, bate o pênalti e dá a garantia da vitória para o Guarani. Muito bom, né? 2 atletas que têm como dizem na linguagem do futebol, tem um faro do gol. O Mendes, um atleta que já trabalhou comigo, conseguimos títulos aqui dentro, juntos. Sei do potencial, sei da capacidade dele. Confesso a vocês, vou abrir algo aqui, eu ia colocar os dois para jogar junto, justamente para que a gente pudesse ter uma amplitude maior, uma conexão com o Regis jogando por trás dos dois para alimentar esses 2 atletas, que ele já estava com dificuldade de peso diário, o adversário de encaixe diário. Então, a nossa ideia era justamente isso, colocar os dois. Infelizmente, numa arrancada do Derek, o que ele me passou quando eu perguntei a ele, quando ele saiu de campo, foi cãibra. Espero que seja isso, que não tenha nenhum tipo de lesão. Ainda não conversei com o departamento médico a respeito dele e dos outros atletas também, que saíram muito desgastados dessa partida. Um horário que castiga bastante. Então, os atletas se empenharam, se dedicaram do início ao fim para conquistar essa vitória. Então, por isso, parabenizamos eles após o jogo pelo nosso resultado. É claro que, assim como eles deram entrevista na saída, que o rendimento nosso foi abaixo daquilo que a gente tem como potencial. Então, mostra que a gente está no mesmo caminho. Esse poder de indignação, ele tem que ser um alívio por ter vencido, mas indignado porque a gente tem mais para ofertar, e é em cima disso que nós vamos buscar, essa evolução diária, essa melhor versão diária, porque esse grupo tem potencial, e eu tenho certeza que iremos encontrar esse equilíbrio para que a gente possa ter um Guarani forte, principalmente naquele jogo contra o Vitória, o próprio jogo contra o Mirassol, tanto jogando aqui dentro como jogando fora, porque esse grupo tem potencial para isso. Boa noite não, né? Força do hábito. Boa tarde, Humberto. Boa tarde a todos que nos acompanham também. Eu sou o Victor do Bugricast. Hoje foi uma partida onde o emocional, acho que ele foi colocado à prova, né? A gente viu desde o início, né, um time bastante tenso em alguns momentos. Depois do gol a gente viu a equipe se desestabilizando um pouco. No segundo tempo houve um momento de discussão ali entre o Matheus Bueno e o Ian, que ambos esclareceram, né? Mas houve este fato. Teve a ocasião do Regis, que é excepcional, mas que, claro, abala todo mundo. E você, por natureza, é bastante agitado na área técnica, né? Às vezes até você deixa o espaço delimitado ali para orientar os jogadores. Queria saber como que isso é trabalhado no dia a dia. Vocês têm um apoio de um psicólogo? Você tem alguma metodologia de trabalho em cima desses atletas para conseguir suportar ocasiões como essas? Sim, o Guarani oferece um profissional nessa área para justamente estar ajudando, né, para que eles possam sempre entrar na sua melhor forma dentro das partidas, mas a gente sabe, o futebol é dessa maneira, né? O futebol, você convive com pressão, com cobrança, com desempenho, você é cobrado por um resultado, o clube te oferece todas as condições para que você possa potencializar as suas capacidades essas que foram estudadas para você vir jogar numa equipe.
Então, esses atletas, falo de maneira geral, eles estão acostumados nessa pressão, nessa competitividade, desde quando iniciaram essa jornada. Então, eles são vencedores da vida, até porque já passaram por muitas etapas. Isso vai criando casca também. Então, essa questão da ansiedade, de saber jogar com dificuldade, isso vai criando casca, vai amadurecendo, vai formatando ainda mais essa equipe para os momentos mais difíceis que iremos encontrar daqui para frente. Então, todo o processo ele é válido, por isso que a gente tem que saber contextualizar, interpretar bem todo o cenário que acontece quando você vence, quando você tem um revés, para que você possa trazer as coisas positivas, analisar aquilo que você precisa ajustar, para trazer para dentro do clube, para fazer com que você consiga melhorar essas nuances, para que você se torne uma equipe cada vez melhor. Então, quem convive com futebol, convive com esse ambiente, com essa atmosfera, por isso que o fator mental ele é importantíssimo para que você consiga potencializar aquilo que a gente disse que é importante para você vencer um jogo, o aspecto técnico, tático e físico. Então, a mente que vai potencializar todas essas capacidades. Está encerrada a entrevista do treinador Humberto Louser. Valeu, um abraço, bom final de semana aí, tá?